Olá, amigos. No ar, mais um programa Capital Mística. E hoje eu tenho aqui em nossos estúdios uma dupla de convidadas, mas uma dupla muito especial. Elas se conheceram por esses acidentes de vida, sentiram que falavam o mesmo idioma e decidiram unir seus esforços no campo profissional. As duas são terapeutas e uma estava mais voltada para o diagnóstico, a outra estava mais voltada para a terapia propriamente dita. E elas decidiram juntar diagnóstico e terapia numa base só. E daí surgiu uma mistura de astrologia com uma técnica terapeuta chamada constelações familiares. Pode ser que os telespectadores já tenham ouvido falar nisso, pode ser que não. Mas é justamente para a gente saber o que é isso, o que é, para que é que serve, como funciona, que eu tenho o prazer de apresentar a vocês, neste programa, a Dani Rossi, astróloga, terapeuta transpessoal, e a Sauênia Passuelo, desculpem. Ela basicamente pedagoga, terapeuta holística, poderíamos chamar assim, e bastante enfocada em florais com uma técnica chamada alma da terra e principalmente especialista na terapia das constelações familiares. Vamos perguntar, quem sabe, o que é isso. Sauênia, Dani, sejam bem-vindas ao programa, sintam-se em casa, tá? E eu sei que eu estou falando em nome dos telespectadores, mas a bem da verdade devo dizer que eu estou morrendo de curiosidade para saber como vocês foram encaminhando a vida de vocês para acabarem se envolvendo dessa forma com as constelações familiares, com a astrologia, com a alma da terra. E como é que vocês duas resolveram juntar, né, os esforços para tentar dar o salto quântico numa terapia que promete dar o que falar aqui na Terra? Sauênia, por favor, conte-me um pouco de você. Então, primeiro eu quero te agradecer esse espaço, essa oportunidade. Agradecer também a minha amada parceira Dani, né, que com muito carinho me convidou para estar aqui. E agradecer essa grande força que nos guia, né? Que nos traz exatamente no lugar onde a gente deve estar, com quem deve estar, para poder estar multiplicando um conhecimento tão sagrado que tem ajudado tantas pessoas, né? E quando eu falo em sagrado, eu falo no sentido de algo precioso. Aqui não estou me referindo a algo assim religioso, mas estou me referindo a algo assim que tem um grande valor. Para ajuda, para orientação, para busca de muitas pessoas. Certo. Então, eu, Sauênia, trabalhei durante anos na educação, coordenei um centro de educação integral em Tijucas, próximo a Florianópolis. Um espaço muito amoroso, trabalhando com crianças desde bebezinho até os maiores com 14 anos. Onde nós uníamos já, desde então, a construção do conhecimento com as danças, com a respiração, os florais, na busca da educação de um ser integral. Certo. E foi então quando eu me deparei que, por mais que nós, enquanto educadores, tentássemos trabalhar com as crianças, essa família, ela era a mais importante de todas. E enquanto eu me dei conta de que essa família, ela vinha em primeiro lugar, eu comecei a buscar caminhos para poder estar atendendo melhor essas crianças em cooperação com essa família. Sim. Então a minha caminhada, ela se dá muito a partir daí, no sentido de que eu falava sempre muito na educação do coração. Mas aí eu comecei a me perguntar também até onde eu, Sauênia, ouvia o meu coração.
E até onde todas aquelas pessoas que faziam parte daquela escola eram mestres para mim também, me mostravam um caminho que eu poderia estar seguindo para me tornar uma pessoa ainda mais bondosa comigo mesmo, né? Então, segui adiante. Aí comecei com os florais. Nessa época, eu conheci as terapias florais de Bar, fiz a formação em algumas outras terapias, para que eu pudesse associar e ajudar, porque chegavam muitas crianças com hiperatividade, crianças que eram ditas crianças difíceis, crianças que não eram aceitas em outras escolas, famílias muito preocupadas, que eu sentia que faziam o melhor que podiam, mas que não sabiam muito bem como fazer para lidar com aquela deficiência, com aquela dificuldade. E eu fui buscando me aperfeiçoar para poder estar amparando essa família de uma forma mais ampla, né? E nesse caminho eu me encontrei. Vamos dizer que você juntou o útil ao agradável, né? E as constelações familiares, como é que elas apareceram na sua vida? Então, buscando um aprofundamento de como que essa família realmente poderia ter um auxílio, uma orientação, de uma forma que não fosse apenas diagnóstica, que não fosse apenas uma orientação intelectual, mas que tocasse o coração dessa família. Que as pessoas no seio dessa família pudessem realmente sentir um caminho, uma ajuda, uma orientação que fizesse com que aquelas desavenças, os conflitos, as dificuldades, que muitas vezes elas, por mais que fizessem, não conseguiam evitar e não encontravam uma solução, eu senti de buscar algo que pudesse então estar orientando, que pudesse estar esclarecendo, levando à luz para esses conflitos. E aí você, de tudo que você estudou, você sentiu que a técnica das constelações familiares era o que mais se adequava ao que você pretendia? Na verdade, assim, foi um convite que surgiu por parte de amigos no Rio Grande do Sul para participar de um workshop com Yasmin, que é uma consteladora muito conhecida na Argentina. E ela veio apresentar um workshop e eu fui vivenciar, me chamou a atenção pelo nome Constelação Familiar, porque era o que eu estava buscando. E quando eu conheci, imediatamente ela me convidou para passar alguns dias junto com ela, junto com esses amigos, conversando sobre as constelações, conhecendo mais sobre as constelações. E eu decidi, esse é um caminho realmente de base segura, é um caminho onde a força do amor atua. E aonde a força do amor atua, tudo cura. Foi a partir daí, então, que eu busquei a minha formação em São Paulo, e conheci o Instituto de Lawrence West, né, que vem da Alemanha, através de duas terapeutas e psicólogas que promovem, que é a Maria Emília Suzete, em São Paulo. E fiz a formação com eles, né? E imediatamente, assim, quando eu já estava cursando alguns módulos, surgiu o convite para ir fazer a formação diretamente com Bert Hellinger, o qual trazia um passo além das constelações, que é a ciência que ele chama das relações humanas, né? Onde as constelações familiares, elas tomam uma profundidade ainda maior. Ela alcança uma profundidade ainda maior de cura. Muito bem. É isso. Dani, é tua vez agora. Caramba, pela história dela, eu imagino que seja a sua. Vamos lá. Conte-me tudo desde o início. Então, na verdade, quer dizer, é similar, ao mesmo tempo totalmente diferente o meu caminho de ação. Eu sou astróloga há muitos anos, você já sabe, né? Então, assim, meu buscar veio sempre, como eu sou virginiana, né? Isso é uma questão que, na verdade, a maioria dos virginianos traz no coração, é de querer sempre ajudar o próximo, né? Então, na minha caminhada, eu sempre busquei a astrologia como uma ferramenta, primeiro, de autoconhecimento, né? E segundo, claro, como querendo ajudar as pessoas, tipo, como eu posso trazer esse autoconhecimento para as outras pessoas, para eles realmente se desvendarem, né? E resolverem várias questões. Enfim, autoconhecimento é sempre fundamental para o teu caminhar. Só que, conforme eu fui estudando astrologia, né? Então, assim, depois que eu já consegui desvendar bem o meu próprio mapa, e aí já comecei a atender outras pessoas, e tentava trazer essa ajuda, na verdade, através da astrologia,
sempre me ficava uma questão quando eu terminava a consulta, né? Porque você mostra o nó, digamos assim, da vida da pessoa, então você mostra, apresenta para ela aquilo que ela trouxe como um desafio, onde estão as qualidades, onde estão os obstáculos, as questões da vida dela que seriam importantes que ela reveja, ou que ela se aprimore, mas sempre me perguntavam, tá, e agora, né? Então assim, eu já sei disso tudo, o que eu faço com isso, entendeu? Como que eu mudo isso? Ou seja, você só tinha o diagnóstico, aí ficava assim, e agora o que é que eu faço para ajudar? Exatamente, entendeu? Então isso foi uma questão que eu trago há muitos anos, assim, porque sempre me engasgou de eu trazer essa clareza para a pessoa e não ter como, né, ajudar mais. Na verdade, eu queria ajudar mais do que só trazer a clareza e o conhecimento. E nesse meio tempo, aí eu fui buscando algumas terapias alternativas que me trouxessem alguma forma de cura, né? Que eu pudesse ajudar ainda mais esse paciente ou esse cliente que chegava a mim. E aí fui fazendo várias técnicas e tal. Só que, na verdade, esse tempo inteiro eu também estava buscando a minha própria cura, né? E foi quando eu encontrei as constelações, porque uma vez uma amiga falou, Dani, eu tinha um nó na minha vida, que meu mapa já tinha me esclarecido, que eu sabia exatamente qual era, mas eu não conseguia andar um passo além disso. Eu sempre embolava, né? E meu discurso era sempre o mesmo. E aí uma amiga virou e falou assim, nossa, Dani, acho que o que você precisa é uma constelação familiar. E eu, opa, o que é isso? E aí eu fui ver uma constelação, achei o máximo, aí fui fazer a minha própria constelação e a minha vida mudou da água para o vinho, assim, esse nó fez assim, sabe, diluiu, mas assim, impressionante o resultado. Quando eu vi em mim, na verdade assim, comprovei, né, na prática que a coisa dá certo, eu fiquei apaixonada, eu falei, pronto, eu quero isso para minha vida, eu quero levar isso para as pessoas, né? E aí eu falei, eu vou buscar essa formação, porque eu quero também poder, né, ou seja, juntar as duas coisas, fazer o diagnóstico, que a astrologia é maravilhosa, mas poder dar esse passo de ajudar a pessoa a dar o salto quântico. A dar o salto quântico, exatamente. Olha, duas histórias diferentes, mas que aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma, né? Então, estamos no Vaticano das terapias alternativas, constelações familiares. Aí os telespectadores devem estar pensando, sim, e o que é isso? Vocês querem mesmo saber? Com certeza vocês vão saber. No próximo bloco. Estamos indo para os nossos intervalos e já voltamos. Não saiam daí. Muito bem, amigos. Estamos de volta falando sobre constelações familiares, uma técnica terapeuta de se tirar o fôlego e que aqui em Florianópolis está sendo introduzida por esta dupla dinâmica que eu estou entrevistando, a Sauênia e a Dani Rossi. Então, vamos perguntar a quem sabe. Sauênia, de cara, curto e grosso, me responda. O que são constelações familiares? Então, constelações familiares é um estudo que foi desenvolvido por Bert Hellinger, original da Alemanha, né? Ele é alemão e esse estudo ele vem sendo desenvolvido e encontrando assim uma larga aceitação e um sucesso muito grande em toda a Europa. É uma técnica terapêutica e ela visa colaborar exatamente para a melhoria das relações humanas. E dentro da família, o que nós podemos imaginar de melhor do que uma técnica que possa nos esclarecer e levar luz para os conflitos humanos? Dentro da família. Dentro da família. Exatamente. Então, as constelações familiares, elas surgem aqui no Brasil, conquistando os corações de muitos profissionais em diferentes áreas. Na psiquiatria, psicologia, na medicina, enfermeiros, pedagogos, astrólogos, muitos profissionais que começam a se encantar pela profundidade e pela suavidade com que essa técnica tem atuado e ajudado tantas pessoas a melhorar a sua qualidade de vida. Sei. A Dani, no bloco anterior, falava sobre a questão do autoconhecimento, né? Sobre a importância do autoconhecer-se, de se tornar responsável exatamente pelo seu próprio movimento de vida.
E as constelações familiares, elas mostram muito para nós exatamente como que é a importância da história daqueles que vieram antes de nós. Porque muitas vezes essas histórias, elas nos são desconhecidas num nível mais consciente, vamos colocar assim. Mas no nível inconsciente, a criança, quando pequena, ela percebe num nível muito profundo essas informações, que são determinantes para a forma com que ela se desenvolve, com as crenças que ela passa a ter, né? Com a forma com que ela vê o mundo, a forma com que ela acredita no amor, a linguagem de amor que ela vem a desenvolver na vida e nas suas relações. Então, as constelações familiares, elas vão nos mostrar o quê? Exatamente as situações onde houve emaranhamentos, onde houveram situações na história dessa família onde algum membro foi excluído, alguém ficou de fora, onde houveram fatos marcantes no seio dessa família que não foi resolvido. Entendo. E o fato de não ser resolvido, o fato de muitas vezes nessa família não haver uma comunicação, uma clareza, não ser da cultura, não ser do hábito, trazer questões desses conflitos de uma forma aberta para todos os membros dessa família, muitas vezes ficaram velados como segredos. E essas desordens, elas vão sendo causadas na medida em que as gerações futuras vão tomando para si a posição de organizar aquilo que ficou em desordem nas gerações passadas. Certo. Então, como é que eu poderia te colocar de uma forma mais clara e para as pessoas também que estão assistindo, né? Um exemplo bem simples. Vamos imaginar que uma avó, ela teve uma relação conflituosa com o seu marido, o avô. Entendo. Tiveram muitas dificuldades nesse relacionamento, de atritos, de agressões, de traições, de relacionamentos fora, né? Eu falo do casamento. E os anos se passaram, e isso tudo aconteceu de uma forma muito íntima entre esse avô e essa avó, aparentemente sem envolver os seus filhos. Mas, nas gerações futuras, a neta, filha de um desses filhos, passa a ter uma complicada relação com os homens na sua vida. E ela não sabe por quê. Ela tem dificuldade em tomar esse amor, tem dificuldade em aceitar que esse amor realmente ela é digna dessa relação, e que ela tem merecimento de ter um relacionamento duradouro. E exatamente aí nós encontramos nessa dinâmica, porque as constelações têm várias dinâmicas. Esse exemplo que eu estou dando é um dos exemplos possíveis, né, desses enredamentos que possam ter acontecido. Entendo. E através da técnica, então, nós podemos estar esclarecendo, né? Então, elas vão... de que forma a técnica poderia, então, estar beneficiando para que as pessoas que estão assistindo também possam compreender, possam entender como que isso acontece a partir do momento em que a pessoa que pede a constelação e que leva essa questão, ela coloca o seu problema de estar se relacionando com os homens na sua vida e a sua vontade de estar construindo uma família, mas de não estar conseguindo, embora já tenha ido em terapeutas, feito o trabalho de terapia, de análise durante vários anos, e não encontrou ainda uma solução para isso. E através da constelação, então, ela vai poder saber aonde que se origina isso e levar à luz para que tenha uma ordem dentro desse sistema. Então, nós vamos chamar as pessoas que estão envolvidas naquela situação em si, daquela questão que, no caso, a pessoa que está ali pedindo, solicitando a constelação deseja, e vamos estar levando luz. Quando eu falo levando luz, significa mostrar aquilo que é. Entendo. Aquilo que aconteceu. Bom, pelo que eu estou ouvindo, com bastante atenção, diga-se de passagem, dá para perceber
que a constelação, sem dúvida alguma, é uma terapia que se aproxima de um tratamento que envolve emoções, envolve passado, envolve traumas mal resolvidos durante a vida, não só de infância, de adolescência, mas até mesmo vida adulta, e que não poupa ninguém. Todo mundo dentro de uma família, criança, adolescente, adulta ou velha, volta e meia está engolindo sapos, e essa terapia trata desses sapos. É por aí. Eu até achei bem interessante essa tua colocação, onde tu colocas assim, não poupa ninguém. Né? É até em função de que as constelações familiares, elas vêm a beneficiar e trazer esclarecimento e uma potente força de cura exatamente nesses aspectos, né, desses conflitos, que podem gerar consequências não só nos relacionamentos futuros, como eu citei no caso desses avós e dessa neta, mas também no sentido financeiro, na decisão profissional, na capacidade de você produzir, ser valorizado e multiplicar aquilo que recebe. Pode beneficiar aquelas pessoas que têm dificuldade em dizer sim ou dizer não, em se colocar, delimitar o seu espaço. Ajuda também no caso das pessoas que possam estar em conflitos consigo próprios, porque a constelação familiar, ela começou no sentido da família, de levar esclarecimento para essas questões e enredamentos que aconteceram nas gerações passadas e que hoje se manifestam em alguns membros da família atual sem saber. E muitas vezes elas estão indo numa direção muito diferente daquilo que realmente gostariam. Na realidade, toda consequência tem uma causa. Quer dizer, me lembra aquele famoso teorema filosófico, o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, se há um problema numa pessoa e que você diz, bom, onde você colocaria esse problema? É social, é profissional, é de saúde? A pessoa tem discernimento para dizer, o problema é familiar. Bom, então, tá aí. E aí, a constelação familiar. Pelo pouco que eu entendo de astrologia, constelação é um aglomerado de estrelas. E numa família tem um bocado de estrela, né, Dani? Você que entende de astrologia. Então, veja, constelação, as estrelas dessa constelação é pai, mãe, irmão, irmã, cunhado, concunhado, avô, avó. Cada elemento da família é uma estrela dessa constelação. E aí trata de saber o que é que cada um fez que pisou no âmago do pezinho da pessoa e criou traumas, problemas, e isso deve ter a técnica de diagnóstico e de terapia. Estou indo por aí ou estou filosofando em cima da maionese? Não, não. Está realmente intuitivamente indo exatamente num caminho, bastante amplo, né? É uma visão que tu está colocando assim no sentido bastante amplo. Posso dar só uma pitadinha na conversa? Porque talvez, para quem nunca vivenciou, nunca assistiu uma constelação, mesmo por mais que a gente tente esclarecer, às vezes fica um pouco confuso, né? Então, assim, uma coisa que talvez não tenha ficado muito claro para o telespectador é no sentido assim, a pessoa que chega com uma questão ou que chega para ser constelada, ela não tem que saber o porquê disso. Na verdade, ela não chega achando que é um problema familiar. Ela não chega achando que é porque meu avô foi isso ou minha mãe faz isso e eu estou com essa questão. Na verdade, ela não tem noção do porquê que a vida dela está emaranhada em algum sentido. Às vezes ela chega com uma questão de saúde, né? Querendo enxergar por que ela criou um câncer, por exemplo. Sendo que, na nossa visão, na verdade, principalmente na astrologia kármica, a gente sabe que nós somos responsáveis por tudo que criamos. Então, não dá para botar culpa nos outros nem no mundo, né? Mas nem todas as pessoas têm essa consciência também de não culpar o outro. Então, muitas vezes a pessoa chega culpando o marido do problema no casamento, entendeu? Então, a constelação em si, ela traz o quê? Ela vai trazer esclarecimento para essa pessoa enxergar onde ela está dentro desse problema e aonde foi a origem disso
que normalmente a pessoa não tem noção e muitas vezes está relacionado, às vezes, até 7 gerações atrás. Então, ela não traz só pai, mãe e vô. Às vezes, a questão está numa história que ela nem sabe que a tataravó vivenciou. Mas, por uma questão de ressonância, né, as almas familiares, elas são leais às almas ancestrais. Então, alguém dessa família vai reverenciar uma questão que lá atrás não ficou resolvida. Então, eu estou, às vezes, assumindo um papel de uma história que eu não sei, mas que foi vivenciada por meu tataravô. E a constelação ela vai abrir justamente luz para isso. O que aconteceu lá atrás que está fazendo com que atualmente a tua vida tenha ficado com esse bolo. Meu Deus, mas aí é uma profunda pesquisa ao famoso inconsciente coletivo junguiano, né? Exatamente. Nossa Senhora. É aí que Bert Hellinger faz todo um estudo, né, no sentido das consciências. E aí, quando tu colocou a tua pergunta assim, estou indo, né, nesse sentido, eu vejo que tu está realmente percebendo de uma forma bastante ampla, mas que é importante, assim como a Dani colocou aqui, a gente focar em algo assim bem próximo das pessoas que estão assistindo, para que elas possam saber como que funciona, né? Com certeza. Então, amigos, tá interessante, né? Então, aguardem. Estamos indo de novo para os comerciais, mas voltamos logo, logo, e eu prometo que eu vou sabatinar até a alma dessas moças aqui. Aguardem só um instantinho. Muito bem, estamos entrevistando as terapeutas e astrólogas também, por que não dizer, Dani Rossi e Sauênia. Elas estão levando o carro-chefe de uma terapia já consagrada na Europa e que está entrando com muita força no Brasil, cujo título é Constelações Familiares. Bom, Sauênia, então veja bem, eu entendi o que é constelação familiar. Agora, o que eu estou querendo entender, e acredito também que os telespectadores, é como funciona o sistema das constelações familiares. O que é que você me diz, amiga? Então, o sistema dentro das constelações familiares, ele foi estudado e observado já há muitos anos, através do estudo de Bert Hellinger, realizado com muitas famílias. E dentro dessas relações, ele observou que tem algumas leis que são básicas para a organização dessa família. Ele observou que existe uma hierarquia, que aqueles que vêm antes, eles precedem aqueles que vieram depois, ou seja, existe uma ordem, né? Os nossos avós vêm primeiro, os nossos pais, então vêm os nossos filhos. Existe também uma necessidade de equilíbrio dentro do sistema familiar, entre o dar e o receber. Entendo. Para muitas pessoas, o dar, ele é de uma forma. Não significa que todas as pessoas precisem dar da mesma forma, mas significa que cada pessoa dá da melhor forma que é possível a ela. E que haja, então, um equilíbrio entre a pessoa que recebe, dando um pouco mais àquela que deu anteriormente. Compreendo. E existe também a ordem de que cada um que está dentro desse sistema, ele pertence, ele faz parte. Para a consciência familiar, não existe certo ou errado. Enquanto um membro da família não for incluído, ele estiver fora do sistema familiar, sim, as gerações futuras continuarão representando aquele que foi excluído. É automático? Então, exatamente. Sempre terá alguém que estará, como eu digo a palavra, reivindicando, reverenciando seus ancestrais, reclamando, em nome dessa família, a ordenação, a inclusão desse membro que ficou fora, que não foi olhado, que não foi visto. E aí, olha só que interessante. Não são só os avós, os pais
e os ancestrais ainda mais antigos, que às vezes nós tivemos contato, podendo chegar até a 7ª geração passada, mas normalmente que faz parte do sistema são aqueles que estiveram mais próximos e tiveram contato com a nossa história. Mas também o primeiro amor das nossas avós, o primeiro amor dos nossos avós. Então, se de alguma forma houve uma relação e essa relação não foi bem resolvida, ele também vai estar influenciando dentro do sistema familiar. Então, existem algumas leis que falam da questão do vínculo, que esse vínculo do amor, ele pode ter sido interrompido em algum momento. Então, é importante observarmos dentro do sistema familiar a existência desse equilíbrio entre o dar e o receber, do vínculo, da ordem, onde cada um tem o seu lugar. Então, uma vez que cada um está no seu lugar, que cada um recebe aquilo que é seu por direito, o reconhecimento de pertencer ao seio da família, a partir do momento em que o pai vê, reconhece que essa mãe também dá as boas-vindas e reconhece a esse filho, vamos colocar aqui como exemplo, a partir do momento que esse filho consegue também tomar o amor de seus pais e dar um bom lugar a eles no seu coração, sim, grande parte das desordens que existem no seio da família encontram então um lugar de paz, aonde o amor pode fluir e pode tocar, levando a cura a todas essas desordens que nós colocamos de todos os aspectos. Olha, é profundo o negócio, ao mesmo tempo espantosamente fácil. O que me chama a atenção, sabe o que é, Sawane? É que a gente ouve tanto falar em amor e a infinita variedade de conotações para o amor que existe, né? Quer dizer, então, o ser humano, há 2000 anos atrás, ouviu alguém dizer: amai-vos uns aos outros. Bonito, sim, mas há tantas maneiras de se amar alguém. Hoje em dia, os teóricos dizem que o próprio ódio é uma forma de amor. Mas caramba, quem é que consegue transpor, dar o salto quântico do ódio para o amor e do amor para o ódio? Olha, é complexo. Quanta coisa já se escreveu sobre o amor, só de livros de astrologia, hein, Dani? Nossa, a Linda Goodman está milionária com os livros de astrologia amorosa dela. E, no entanto, ela nem raspou a casca do ovo, não é verdade? E aparece agora uma técnica de constelações familiares que, pelo número de vezes que foi citada a palavra amor, eu chego à conclusão que essa deve ser uma das palavras-chave da compreensão que uma pessoa que está vivenciando essa terapia vai ter que chegar a um entendimento bem claro de que tipo de amor está se falando. E olha... Aqui eu falo de uma consciência sentida. Eu falo assim de que de desatar nós e formar laços. Eu Sim. falo de um amor no sentido de uma consciência, porque individualmente eu posso colocar que a Dani é uma irmã e de repente eu posso não ter afinidade com essa irmã e eu por conta própria não me relaciono com ela. Sim, isso eu tenho meu livre-arbítrio. Eu tenho meu acontece. livre-arbítrio em relação a isso. Mas dentro do sistema familiar, enquanto nós duas não estivermos incluídas, a ordem não se estabelece. Então, para esse sistema, isso é amor. É onde todos possam encontrar o direito de pertencer, de estarem incluídos, de estarem reconciliados. E como que isso acontece? Isso que é a beleza. Isso que é o mais precioso dentro da constelação. A humildade de você reconhecer em um fato da história da sua família a origem de seus problemas atuais e perceber que você não pode nem imaginar a dor que eles sentiram. Então isso faz com que a alma familiar cresça e pode assumir o que é seu e você possa entregar aquilo que não é seu e possa perceber também, de uma forma sentida,
a grandeza daqueles que talvez durante muito tempo você os viu de uma forma não tão compassiva, não com tanta compaixão, mas que agora você compreende e percebe. Então tem a oportunidade de ver como que o seu pai se sentiu diante daquela situação que fez com que ele tenha se ausentado de certa forma. Aonde estava o coração desse pai durante todo esse tempo? Aonde você sentiu talvez que esse pai não estivesse tão presente, não estivesse lhe dando aquele amor que você gostaria de dar, ou aquele apoio, aquela presença. Mas a partir do momento em que você vê a história que levou o seu pai a estar ausente e que você consegue sentir no seu coração aquilo que ele sentiu, que é isso que as constelações proporcionam, aí está o milagre da cura. E eu volto a falar, milagre aqui não é no sentido de religião, mas é no sentido assim de um poder profundo que tem o amor. É esse amor. E Bert Hellinger fala assim das consciências, né? Então nós temos essa consciência individual que eu posso, por livre-arbítrio, não querer ter uma relação com essa minha irmã. E aí nós falamos de uma consciência coletiva, assim como Jung falou, aonde todos nós estamos interligados e que a minha menor ação vai trazer uma consequência para quem faz parte desse sistema. Mas existe uma consciência ainda maior, que é a grande consciência, né? E essa grande consciência que está em tudo, que atua em tudo, nesse espaço é um momento em que não existe bom, ruim, certo ou errado. O que existe é um estado permanente da tua presença, acolhendo toda a tua história e vivendo esse momento a partir de agora. Com toda essa história de todos aqueles que vieram antes, acolhidos no espaço profundo do coração. Ok. Bom, então, meus amigos, tá aí. Como funciona? Bota amor aí nessa receita, porque é por aí que a terapia vai. Mas, amigos, nós estamos indo para mais um intervalo. Incrível como o tempo passa rápido. Nós vamos voltar e no último bloco eu vou ser cruel nas minhas perguntas, se é que vocês me entendem. Aguardem. Ok, amigos, estamos no nosso último bloco, fazendo uma entrevista com duas terapeutas que estão com um novo conceito de terapia aqui em Florianópolis, chamado constelações familiares. Então temos a Sauênia e temos a Dani. Dani, agora é a tua vez, minha amiga. Eu te conheço como astróloga e, sem querer puxar seu saco, não há necessidade, eu sei que você é das boas. Então, eu sei que você veio de São Paulo, em que você esteve agregada ao pessoal lá do Maurício Bernes, tem até a empresa lá dele, Astrobrasil, que pontifica como sinônimo de qualidade astrológica, e ela até hoje é uma das profissionais da Astrobrasil. Então, agora eu vejo com um pouco de surpresa que você está super motivada, super entusiasmada, e que você casou no choque de 2 estrelas com a Sauênia, que eu queria falar da constelação. Perita, né, em constelações. E como eu te conheço, eu sei que você não dá ponto sem nó. Você está, sim, gastando todo o seu esforço, todo o seu tempo para aprender o máximo. Agora, eu sei, como já disse, que você não dá ponto sem nó. Onde é que a astrologia, você está vendo uma entrada para a astrologia nesse processo terapêutico? Me conta, amiga. Tá. Então, assim, vamos tentar resumidamente, né? Porque, olha, isso dá pano para um programa inteiro. Oh, tranquilo. Na verdade, o que aconteceu?
Então, como eu falei no outro bloco, né? Quando eu vi as constelações, eu vi uma forma de você trazer a cura para um diagnóstico que a astrologia faz muito bem. E aí eu fui estudar as constelações familiares, né? Estou fazendo minha formação na mesma local onde a Salene se formou, que é o Instituto Hellinger da Alemanha, tal, que é um curso que vem os profissionais da Alemanha trazer para o Brasil, reconhecido pelo próprio Bert Hellinger. Então, enfim. Agora, o que acontece? Como eu comecei desde que eu olhei as constelações, na verdade, quanto mais eu fui me aprofundando e enxergando esse movimento da alma, como astróloga, claro, né? Eu falei, eu tenho que encaixar a astrologia aí. Nossa, eu preciso usar a astrologia junto com as constelações. Então, fiquei maquinando, né? De que maneira eu poderia estar unindo as duas ferramentas, a astrologia com constelação. O que existe atualmente, e muitos astrólogos talvez que tenham conhecido as constelações já fazem, eu sei, usar a astrologia como ferramenta de diagnóstico. Então, na astrologia a gente consegue enxergar que às vezes a questão da pessoa, por exemplo, uma dificuldade financeira, então se ela tem um Capricórnio na casa 2, o Saturno está mal colocado, então ela tem uma questão de autovalorização que é limitada. Então, como eu vou trabalhar essa autovalorização, se o valor pessoal vai estar totalmente vinculado ao valor financeiro que essa pessoa recebe. Então, pela astrologia, eu vejo esse problema, ou esse nó, e aí eu colocaria as constelações da forma tradicional, e botaria esse problema. Eu vou pontuar a minha relação com o dinheiro, por exemplo. E aí vai se abrir uma constelação familiar da forma como o Bert Hellinger mesmo trabalha. Sim. Isso já existe, né? Você sabe que uma boa ideia, quando surge no planeta, na verdade, nada se cria, né? Você começa a pipocar em todo lugar. Exato. Então, assim, quando eu comecei a pensar em astrologia, eu já comecei a sentir que tinha outras pessoas também pensando em astrologia e constelação, né? Então, algumas pessoas têm feito isso, né? Fazer um diagnóstico e daí levar essa questão que é muito fácil de a gente enxergar fazendo um mapa astral para uma constelação, que já é maravilhoso, na verdade, que você já consegue dar um salto quântico, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de pontuar mesmo a questão que ela quer resolver. Então, às vezes ela tem que fazer 5, 6 constelações para chegar no fio problema. Às vezes a gente acha que a questão, por exemplo, financeira está ligado com uma falta de amor, ou então às vezes acha que é porque eu vivi numa família que nunca tive nada, e ela começa a achar que é o pai, ou depois acha que é a mãe, depois acha que é não sei o quê. Às vezes ela tem que fazer 4, 5 constelações para resolver uma coisa que na verdade era só o alto valor, entende? É um exemplo, né? E isso com várias questões. Às vezes as pessoas chegam numa constelação querendo resolver a questão de casamento, por exemplo. E aí olha para o marido e diz, não, eu quero que você bote a constelação porque eu quero ver qual que é o problema do meu marido. E não está olhando para o próprio umbigo, né? E aí a constelação se abre e abre um outro universo que a pessoa nem tinha imaginado, de uma questão familiar dela mesmo, com toda a ancestralidade dela, que estava fazendo com que ela não olhasse o marido. Então as questões são muito amplas. Só que aí minha curiosidade não parou e eu falei, tá, isso já tá legal, já dá um pano para muita manga, mas eu quero fazer algo além. Eu quero constelar o mapa astral. Entendeu? Então eu não quero mais pegar o pai, a mãe, a pessoa, os irmãos, o avô, o tataravô. Eu quero pôr os planetas. Na verdade, eu não estou pegando energia de planeta nenhum. Você sabe que a astrologia, isso é até um esclarecimento bom de dar para o público, que é uma linguagem simbólica. Sim, né? Sim. Quando a gente interpreta o mapa astral, eu não estou dizendo que Marte está mandando energia e que você, por conta disso, vai sofrer um acidente. A gente trabalha o simbolismo dos arquétipos, o que esse simbolismo traz para dentro da minha própria vida. É verdade. Mas, com as constelações, eu falei, poxa, então eu quero, já que são todos arquétipos, né? Ou seja, são símbolos, mas que traduzem questões muito pessoais, seja minha raiva com Marte, seja a minha forma de dar, que é o Vênus, e o tomar, que é a Lua. Então, assim, essa ordem, né, entre o dar e o tomar, que é o equilíbrio de todos os relacionamentos, que é fundamental, que a gente aprende nas constelações, é muito fácil quando a gente olha Vênus e Lua no mapa, né? Então, só que eu queria pôr isso com a astrologia junto, e aí foi que a gente agora está desenvolvendo esse trabalho, né, que a gente está chamando de astroconstelação, que é a constelação do próprio mapa astral. E aí isso é bem diferente e bem interessante, entendeu? Encantador. E encantador, Olha, eu já estou aqui me coçando, porque esses assuntos me interessam de cara. Eu sou astrólogo também, que nem a Dani.
E eu também, Dani, te confesso que eu sempre me senti um tanto ou quanto frustrado, porque, você sabe, eticamente o astrólogo, a função dele é diagnosticar a pessoa. Sim, não aconselhar. E não aconselhar. Exatamente. Né? Então, o astrólogo, nesse ponto, ele entra mudo e sai calado. Agora, a gente fica, poxa, eu expliquei por que essa pessoa tem problemas na vida, tudo, tereré, tereré. Quer dizer, o diagnóstico está aí, sim. E o que é que eu faço para não ter mais problemas? É uma boa pergunta, né? Você tem que tomar decisões e você empurra tudo para o teu consulente. Fica aquela sensação de gosto amargo na boca, dizer, puxa, eu podia ter feito mais. Algo me diz, eu estou sentindo aqui uma voz incomodando dentro do meu cérebro, que eu vou ter que conhecer melhor o que é essa constelação familiar, porque se bobear, eu vou me dedicar à terapia também, porque é um trabalho importante. E é maravilhoso. E quer saber de uma coisa? Eu tenho muitos contatos com astrólogos argentinos. E a astrologia na Argentina é completamente diferente da astrologia aqui no Brasil. Não a maneira de estudar ou qualquer coisa. É diferente porque lá não tem a coisa que nós temos aqui, que um astrólogo não pode ser psicólogo e um psicólogo não pode ser astrólogo. Lá, o camarada estuda astrologia e depois vai fazer psicologia. Ou estuda psicologia, vai fazer astrologia e no consultório dele ele analisa o mapa da pessoa e faz o tratamento psicológico. Em todos os lugares do mundo está sendo assim, menos no Brasil. Agora, com a constelação familiar, aí a coisa já muda, porque já está vindo uma técnica já elaborada, já pronta, coisa e tal. E reconhecida. Reconhecida, que você pode, juntando com a astrologia, fazer um processo completo. E os psicólogos vão bem, obrigado, não tem nada a ver com a psicologia. Assim mesmo, porque às vezes a pessoa tem outras questões que queira levar para um psicólogo, né? Então, ninguém está interferindo no trabalho de ninguém, né? Tem campo para o psicólogo, não tem campo para todo mundo. Bom, olha, posso ser muito sincero com vocês duas? Eu não estou nem um pouco satisfeito com esta entrevista. Vocês falaram bastante, com bastante propriedade, mas ficou aquela sensação de quero mais. Então, vocês vão ter a santa paciência. Mas não deu nem para encher o buraco do dente das informações que eu sei que vocês ainda têm para passar. Diante disso, e como sempre, eu sempre sendo o procurador dos interesses dos meus telespectadores, com os quais eu tenho um compromisso, eu tomo a iniciativa de convidar vocês de novo para este programa, para a gente continuar este papo, porque eu estou sentindo isso, e me corrijam os telespectadores se eu estiver errado, mas vocês não acham que a gente nem arranhou a casca do ovo? Pois é, eu quero pelo menos fazer um furo nesse ovo, para ver o que é que tem lá dentro. Então, minhas boas amigas, por hoje é só, porque já estamos no fim do programa, mas vocês vão gravar outro programa comigo para ver se a gente chega a uma conclusão. Porque eu confesso que eu estou um tanto quanto perdido. Para ser franco, eu estou me sentindo mais perdido do que um cego num tiroteio dentro de uma boate. Então, meus amigos, nós vamos combinar assim. Semana que vem, nos aguardem, porque as nossas amigas especialistas em constelações familiares vão estar aqui de novo e nós vamos explorar mais esse assunto. Eu quero agradecer de coração a presença de vocês aqui, foi muito bom, me levantou uma série de dúvidas e isso me deixa muito satisfeito porque eu sei que a dúvida é meio caminho andado para a sabedoria, só os idiotas não têm dúvidas. Então, tudo bem. Obrigado de momento e podem se preparar porque no próximo programa nós continuamos esse questionamento. Aos amigos telespectadores, muito obrigado pela atenção, obrigado pela audiência
E já combinamos nosso próximo encontro, semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Que vocês tenham uma ótima semana. Já vão fuçando aí pelos Google da vida o que são constelações familiares e aguardem essas duas feras que nós vamos entrevistar novamente na semana que vem. Meu cordial abraço e até lá!